Hoje vamos trazer uma situação peculiarmente humana porque utiliza como conceito da evolução humana como uma coisa importante para diferenciar o homem dos outros animais, mas de alguma maneira certas situações podem levar a regressões quase que incompreensíveis e difíceis de poder explicar. Então eu queria trazer uma situação que é real, existiu realmente há muitos anos atrás, mas de alguma maneira pode levar a gente a pensar bastante a respeito do comportamento humano, da reação humana. Era uma família que morava no interior e que ela havia uma relação, era uma mulher, o marido e a mãe que morava junto, e numa localidade pequena, e se davam aquelas tensões naturais da vida conjugal, o interconjugal, com sogras e parentes, enfim, né? Não era uma maravilha, mas conseguia-se ter uma relação razoavelmente boa, né? Razoavelmente estável. Já era o segundo filho em que a mulher estava esperando o bebê, já estava no terceiro ou quarto mês de gravidez. E então ela veio a saber, por vizinhas comentarem com ela, que o marido tinha uma amante. E ela era uma pessoa bastante impulsiva, bastante violenta, não conseguiu se conter e ficou arquitetando um plano de vingança do marido, de alguma forma de conseguir se vingar de estar sendo enganada. Ela sentiu ludibriada, feriu o amor próprio dela. Então, à noite, quando ele estava dormindo, depois dela pensar muito e tentar dominar os desejos dela, ela resolveu simplesmente matá-lo de uma forma dramática, de uma forma bastante violenta. Eles tinham uma navalha em casa, ele estava dormindo, ela pegou a navalha e deu um talho que começava no pescoço dele, provavelmente tentando pegar a jugular, que geralmente são golpes fatais. Mas acontece que ela errou na localização, ela não tinha conhecimentos anatômicos suficientes para poder localizar a jugular, e deu um talho enorme no pescoço dele, até o tórax, e ele acordou gritando, e a família correu, e viram o que estava acontecendo. Foi uma quantidade de sangue imensa, uma tragédia terrível na família, e que de alguma forma surpreendeu a todos uma reação tão violenta da parte dela. De qualquer maneira, ele foi para o hospital, ficou internado alguns dias, uma época razoável, e finalmente teve alta. Mas a sogra, a mãe do rapaz, não se conformou com essa situação. Achou uma situação bastante violenta e resolveu se vingar de alguma forma, de alguma maneira, resolveu ir à forra por tentarem matar o filho dela, né? Que afinal ela era mãe do rapaz traidor. E então, numa noite em que a nora estava dormindo, ou à tarde, alguma coisa assim, parece que a família não estava em casa, a sogra pegou um travesseiro e afogou, e sufocou a nora, sendo que a nora estava grávida de 3 ou 4 meses. E então conseguiu consumar. O crime deu certo, né? Teve um resultado que ela queria. A nora realmente morreu. Só que a nora morreu e morreu também o neto dela, já que ela estava esperando um bebê, que era filho do filho dela, de alguma forma. Essa tragédia foi uma tragédia muito dramática na cidade, foi uma coisa que teve uma divulgação razoavelmente grande, tem muitos anos isso, já não é mais lembrado, mas de alguma forma leva a gente a pensar algumas coisas curiosas, né? Algumas coisas interessantes em que a gente quase que perde a condição humana, quase que volta a uma situação tão primitiva e tão violenta, que o importante é exarar alguma coisa que está incomodando, alguma coisa, é quase como se evacuar, num sentido até propriamente próximo do anal, é evacuar uma angústia que está incomodando. Quando a mulher descobriu que o marido a traía, ela não pensou também que estava grávida de um filho dele e matando o marido, estava matando o pai do bebê. Mas ela estava voltada para o narcisismo dela ferido, porque se viu enganada pelo marido. Então, de alguma forma, ela tentou fazer algo que era contra ela, porque o bebê que ela carregava era dele. Então, de alguma forma, a violência se voltava contra um produto dela, alguma coisa dela também, né? E ela não levou isso em consideração. Tentou levar a cabo os planos dela, que não deram certo. Mas quando a sogra também, de alguma maneira, se vingou de alguém que atacou o filho dela, né? Quer dizer, ela se sentiu atacada por um sujeito. Mata esse sujeito tem uma mãe. Essa mãe se sente atacada e ia perder o filho. E essa mãe resolve atacar uma mulher
que tem um filho também, de alguma maneira, e de alguma forma não faz uma ligação direta de aquele filho ser neto dela. Quer dizer, é quase como se o ódio septasse de uma forma tal o raciocínio que o importante seria dar vazão a um ato que levasse a uma vingança. Uma vingança vazia, uma vingança, de certa maneira, bastante complexa, porque ela não estava se vingando somente da nora que tentou matar o filho dela. Ela estava eliminando um bebê que era o filho do filho, que deveria ter um prolongamento, mas o afeto dela só ia até o filho. Isso é que chama a atenção como uma coisa curiosa, né? O afeto dela só ia até o filho. Assim como a mulher, quando tenta matar o marido, o afeto dela também pelo marido só ia até o marido, não ia até o filho. Que ela podia supor ou pensar que ela tinha um bebê que precisava de um pai, de alguma forma. Então, fica uma coisa muito limitada, fica alguma situação muito direta, é uma vingança em que se evacua um sentimento de angústia e de ódio desmedido, um ódio desvairado, que de alguma forma leva a esse aspecto da vida que infelizmente também compõe o comportamento humano, em que a vida é desvario.